Olá, uma boa tarde na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Eu já votei, você já votou? Certo. Muito bom. Cumpriu o seu dever de cidadão, cidadã. Muitos viajam, né, nesses dias. E hoje é um dia muito especial. Nós vamos realizar batismo. Você vê que tem um pessoal que fica na tenda, tem um pessoal que fica fora da tenda, né? Eles estão ali, ó. Serão batizados. É um novo arranjo, né? Foi feito ali um lugarzinho especial para eles ficarem. E tem uns telões ali para eles verem também o culto. E depois nós vamos proceder com o batismo. Então hoje é um dia especial. É muito parecido com aquele momento em que a gente recebe um bebê em casa. Você espera e chega aquele dia em que a criança chega ao mundo, né? E você então fica todo bobão, né? Babando, né? No sentido de alegria de receber um novo ser dentro do lar. Eu acho que em relação à igreja de Jesus não deveria ser diferente. Cada vida, cada pessoa é alguém que nasce de novo na família de Deus, que se achega, que faz parte dessa comunidade, e a gente deveria ter essa mesma alegria, esse mesmo sentimento no coração. Isso aqui não é mais um culto, mais um rito, é uma coisa que tem que fazer mesmo, nada disso. O coração da gente se enche de muita alegria mesmo, ao recebermos essas pessoas que hoje decidem se submeter ao batismo. E é muito importante. Nós vamos gastar um tempinho aqui explicando para vocês o que de fato quer dizer esse batismo. Os que já são crentes em Cristo Jesus, fazem parte da família IBC, já sabem, passaram por essa experiência. Mas nós temos aqui certamente muitas pessoas que nos visitam hoje e nós gostaríamos de mostrar um pouquinho quais são, ou demonstrar quais são as bases bíblicas para aquilo que a gente vai fazer hoje de forma bem festiva. Só para ter uma ideia aí, quantos hoje vão ser batizados? Levanta a mãozinha aí. Olha lá, vamos aplaudir? Bem-vindos! Tem que olhar para lá, né? Para sair lá. E quantos estão aqui hoje que são amigos, convidados, que talvez estão pela primeira vez? Agora presta atenção, essas pessoas têm que receber um abraço de qualquer jeito, certo? Já pensou um visitante chegando e não receber um abraço, né? E eles estão todos concentrados, eu acho que num cantinho só. Então, o pessoal que está por perto aí, os irmãos se preparem, tá certo? Mas vale visitante abraçar visitante também, tá bom? Quantos estão aqui hoje à noite pela primeira vez que vieram acompanhar, talvez um parente, um amigo, para esse momento precioso de batismo? Quantos estão aqui pela primeira vez? Fiquem de pé, poderiam ficar de pé, por favor? Receba um abraço. Bora, igreja, bora. Tem tempo. Isso, dá tempo. Isso. Bem-vindos em nome de Jesus. Bem-vindos em nome de Jesus. Dia de festa. Pronto. Nós terminamos uma série de mensagens no livro de Abacuque. Eu fui muito edificado pessoalmente por ter estudado esse livro e preparado assim aquela refeição reforçada, né? Para que vocês também pudessem compreender melhor quem é o nosso Deus, como Ele age, como é a sua natureza, o seu caráter. A gente diz que acredita em Deus, mas de verdade nós temos é que conhecer o Deus em quem nós cremos, para que a gente possa reverenciá-lo da forma certa, obedecê-lo da forma certa. Então, na nossa
igreja, nós temos aqui como missão amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, como consequência disso, amar também os irmãos. E ainda mais, assim como Deus ama tanto os seus filhos, quanto aqueles que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador, nós também temos como missão amar aquele que não conhece a Cristo, para que ele receba Jesus e também faça parte da família de Deus. Então, nossa missão é amar a Deus, amor vertical, e amar os irmãos e aqueles que não conhecem Jesus, amor horizontal. E a partir da próxima semana a gente começa uma série de mensagens que vai tocar exatamente nesse assunto. E vamos falar do amor que acolhe, o amor que acolhe em casa, que acolhe no meio da rua com um abraço, o amor que para e ora por uma pessoa que está triste ou que está precisando de alguma coisa, o amor que ama o irmão incondicionalmente, em casa, no grupo pequeno, aqui na grande congregação. Queremos criar um ambiente que, além de ser um ambiente de ministração, de palestra, um auditório como nós temos aqui, queremos também criar esse ambiente fraterno, cheio de amor, em que a gente pode perceber isso no olhar, no toque, no abraço, no beijo, naquilo que nós podemos oferecer a partir do momento que você entra ali naquela rua ou entra nessa propriedade ou coisa parecida. Então, nós vamos trabalhar isso nas próximas semanas, o amor que acolhe, o amor que serve e o amor que proclama. Nós vamos aprofundar um pouco mais os desdobramentos desse amor de Deus que está em nossos corações. Então, a partir do domingo, a gente começa esta série. Mas hoje, particularmente, é dia de batismos. E o que quer dizer isso? Eu sempre pontuo aqui para vocês que a igreja evangélica, a igreja dos discípulos de Jesus, ela procura praticar aquilo que a Bíblia diz. Então existe uma certa coerência naquilo que nós procuramos fazer. A gente nem sempre acerta, a gente nem sempre faz o que deveria, a gente não é perfeito. Aliás, nessa igreja é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se tiver alguém aqui que é perfeito, então não é bem-vindo, porque todo ser humano é imperfeito diante da perfeição divina. A única pessoa perfeita que pode adentrar esse lugar e estar aqui no nosso meio é o Espírito de Deus, é a pessoa de Jesus. Mas nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, como igreja, nós temos uma constituição. As nossas práticas não estão baseadas no achismo, ou porque o pastor falou, ou porque o pastor cismou na cabeça dele e fez a cabeça do povo. Não, 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 não. É por isso que na igreja evangélica, e nesta igreja em particular, nós examinamos as Escrituras, nós pregamos as Escrituras, Bíblia aberta, para que as pessoas conheçam. Nas nossas reuniões de grupos pequenos, espalhados por vários bairros dessa cidade, é a Bíblia aberta, é a Bíblia que nós vamos estudar. Por exemplo, né? Imaginem as pessoas indo a um teatro, a uma festa, a um circo. Eles levam pipoca, refrigerante, qualquer outra coisa. Não vão levar Bíblia para um teatro, nem para um cinema, nem para um circo. Mas essa tenda é diferente. Presta atenção aí. Quantas pessoas têm Bíblia aí? Levanta aí. Está vendo a diferença? Amém? O que quer dizer isso? As pessoas vêm com a palavra de Deus em mãos, e nós projetamos a palavra de Deus ali, para que aquilo que a gente esteja falando daqui do púlpito, ou praticando aqui, tenha respaldo na Bíblia. E aí a gente olha para uma Bíblia de 66 livros e fica perguntando, bom, então por que a gente pratica algumas coisas que estão na Bíblia e outras a gente não pratica? No Velho Testamento, por exemplo,
que foi escrito antes da vinda de Jesus. O Velho Testamento foi escrito particularmente para uma nação que Deus separou a partir lá de Abraão. Separou uma nação para que através desta nação, Israel, que ainda existe, está lá no Oriente Médio, através desta nação, Deus pudesse preparar o povo para a vinda de Jesus, o Messias prometido. Então, se você pegar os 39 livros do Velho Testamento, eles, na verdade, são uma antecipação daquilo que estaria por vir, a plenitude. Aliás, a Bíblia fala até que as coisas do Velho Testamento eram sombras que apontavam para a realidade de Cristo. O Velho Testamento é uma espécie de placas indicativas. Por exemplo, você vai chegar numa cidade e você está na estrada, e é muito legal quando você vê a cidade a tantos quilômetros. Esses dias eu estava andando na estrada com minha família e as netas juntos, então as crianças perguntam toda hora: já chegou? Falta quanto? Você sai na estrada, anda 1 quilômetro e já pergunta se já chegou, né? Criança não é assim? Você não consegue andar muito, porque elas não têm paciência de esperar 5 horas para chegar no destino final. Então a gente faz assim: olha, 5 horas, vamos contar no dedinho 5. Aí quando passa 1 hora a gente diz: agora falta 4, agora 3, 2, 1, tal. E quando a gente foi chegando próximo de Fortaleza, a gente olhava as placas, e as placas indicavam que nós estávamos próximos. Chegamos ao ponto de contar a cada 2 quilômetros. Imagine, 60, 58, 56, 50, tudo para tentar entreter as netas, né? Para não ficar enjoativo demais, né? E aí, essas placas foram indicando para a gente que nós estávamos chegando na cidade, chegando na realidade. O Velho Testamento é a mesma coisa. São placas indicativas de Deus agindo com o seu povo, separando o povo, disciplinando o povo, às vezes tendo que corrigir duramente o povo, mandar o povo para o exílio, para purificar o povo, a fim de que esse povo não fosse exterminado pelos seus próprios erros. Então você vê lá coisas duras, difíceis no Velho Testamento, mas tudo apontava para a vinda do Senhor Jesus Cristo. É tanto que Paulo em Gálatas 4:4 diz: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque ele ainda estava na vigência do Velho Testamento. Então, o Velho Testamento é assim. Aí você pergunta assim: bom, por que você não pratica tudo que está no Velho Testamento? Porque nós não somos a nação de Israel. A gente não mora lá em Israel. A gente não tem lavoura, nem boi, nem cerca. A gente não tem mais o templo do Velho Testamento. Também no Velho Testamento nós tínhamos os sacerdotes. Nós não temos mais os sacerdotes paramentados. O Novo Testamento abre uma nova realidade. A lei de Moisés incluíam leis morais, que isso serve para sempre. Não roubar no velho é não roubar no novo, e será não roubar em canto nenhum, para sempre. Quando diz não matarás, é não matarás lá atrás, com Jesus, depois de Jesus. Mas tem certas leis que são cerimoniais, onde eu não preciso praticar hoje, porque eu não vivo debaixo do mesmo regime. Eu não sou Israel, eu não sou nação. Nós temos uma característica diferente. Quando Jesus vem, então, ele inaugura um novo testamento, um novo pacto. O Moisés do Velho Testamento prefigurava o legislador Jesus no Novo Testamento. Se você quiser, leia o livro de Hebreus e você vai ver que fantástico. O livro de Hebreus passa o tempo inteiro comparando como Jesus é superior ao sacerdote Arão,
Como Jesus é superior ao próprio templo, a Moisés e assim por diante. Porque Jesus agora inaugura um novo momento da história do povo de Deus. E presta atenção, Jesus reinterpreta a lei do Velho Testamento. No Velho Testamento dizia uma coisa, né? Como diz lá, no Velho Testamento vocês ouviste o que foi dito, ele disse, não matarás. Aí Jesus amplia a lei e diz, agora é o seguinte, se você no seu coração intentar o mal contra o seu irmão, já matou. No Velho não se cogitava a intenção. No Velho Testamento dizia, não adulterarás, ou seja, não trai a sua mulher ou o seu marido. Quem era pego adulterando ou traindo, recebia uma punição. Só que Jesus amplia a lei para o novo pacto e o novo povo, e diz, olha, quem no seu coração intentar maliciar contra alguém, ou mulher, ou homem, já adulterou. Então ele tira a lei que pega o indivíduo no ato, para uma lei que pega o indivíduo na concepção, na sua motivação, lá dentro do coração. Amplia a lei. Algumas pessoas até perguntam, por que você não guarda o sábado? A lei não diz que é para guardar o sábado? Sim, o judeu tinha que guardar o sábado, tinha que guardar o ano do jubileu, tinha que passar um ano sem fazer absolutamente nada em termos de colheita, porque eram mandamentos para a nação, e pelo fato da nação não ter obedecido a Deus, em ter guardado o ano sabático, Deus puniu o povo e mandou 70 anos para o exílio babilônico. Então, quer dizer que vocês não guardam o sábado? Eu guardo, eu sou sabatista, pronto, sábado é meu dia de descanso, porque domingo é o dia que eu mais trabalho. Então, sábado é meu dia de descanso, sempre foi, sábado, pronto, sábado, sou sabatista. Mas eu guardo porque eu acho que alguém tem que pausar uma hora, porque a pausa, o sábado, aliás, a palavra hebraica para Shabbat, não é um dia da semana, é um descanso. E tem como princípio não só a lei do Velho Testamento, mas antes que houvesse lei, Deus mesmo cria a terra, cria este universo maravilhoso e pausa no sétimo dia. Então essa pausa é um princípio como o sono é um princípio na nossa vida. Se você não dormir, você pifa. Se você não pausar, você pifa também. Você negligencia, vai ficar estressado, vai tomar remédio, vai ficar doente e depois não sabe por quê. Porque você está negligenciando a pausa semanal, que é bom para o seu corpo, para a sua família. No Novo Testamento, Jesus tem que brigar com os judeus que estão dizendo, ei, seus discípulos estão fazendo coisa no sábado que não é para fazer. Aí Jesus está dizendo, olha, vocês estão ligados no dia e não no princípio. Assim como vocês estão ligados no fato de você, por exemplo, matar como sendo o ato que tira a vida de alguém, e eu estou dizendo, é muito mais do que isso. Começa lá no coração. Lá você já matou quando intencionou algo mal contra o seu próximo. Então Jesus amplia no Novo Testamento. Outra coisa interessante, Jesus agora no Novo Testamento não está lidando com uma nação. Se fosse assim, os brasileiros não teriam mais vez. Todos teríamos que ser judeus, com um quipá na cabeça, temos que ir lá para Jerusalém, ou entrar numa sinagoga em qualquer lugar. Não, agora é de toda tribo, língua, raça e nação. Deus agora está fazendo para si uma nova comunidade, um povo que é composto agora por pessoas de todas as etnias, e Ele agora chama esse povo de igreja. Ele diz lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem inventou a igreja não foi o homem, não foi o papa, nem o bispo, nem eu. Foi Jesus. Ele agora não iria mais tratar com a nação de Israel, mas com um povo
que incluiria judeu e gentio, gente de todos os lugares do planeta. Esta é a igreja, família de Deus. Então, quando nós nos reunimos aqui, quando nós formamos uma igreja, essa igreja visível tem os contornos do Novo Testamento. Nós fazemos exatamente como Jesus ordenou no Novo Testamento. Então, quais são as duas ordenanças que a gente ainda guarda, pratica, porque Jesus assim o quis? É a ceia do Senhor, a chamada comunhão, e o batismo. Então, por que eu batizo? Ora, porque nós temos um padrão bíblico. Mas não tinha batismo no Velho Testamento? No Velho Testamento tinha lavagens de purificação. Os judeus faziam isso em pias, em piscinas na entrada do templo, para lavar, para se purificar várias vezes. O autor aos Hebreus chama isso de abluções. Vários ritos de lavar as mãos, lavar isso, lavar aquilo, purificação, purificação. Eles só pensavam na questão da purificação. A purificação hoje não acontece com água que passa pelo meu corpo ou pela minha mão, mas é o sangue de Jesus derramado na cruz que me purifica de todo pecado. Mudou agora, a purificação é interna. É na base do que Cristo fez na cruz do Calvário. E a água torna-se símbolo apenas daquilo que Jesus já fez na minha vida, na sua vida, na nossa vida, quando nós cremos nele. Então veja bem, por que então nós praticamos o batismo? E aí nós temos as 3 regrinhas bem simples. Número 1, Jesus mesmo praticou, ou seja, ele se submeteu ao batismo. Lá em Mateus, no capítulo 3, diz o texto que ele foi, no final do capítulo 3, que ele se submeteu ao batismo de João, o Batista. João, o que batizava. Alguns perguntam, por que vocês são batistas? É porque na história esse povo que ficava batizando gente adulta, ficou sendo chamado de batista. Como João era chamado de João, o Batista. Ah, vocês são então da denominação de João Batista? Não, nós somos da denominação que Jesus abriu, a igreja dele. Esse nome é só circunstancial e histórico. Então, primeiro, Jesus se submete ao batismo de João Batista. Tem o texto aí? Então vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 13. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão, para quê? Para ser batizado por João. Atenção, isso está na Bíblia evangélica, católica, qualquer Novo Testamento que não tem nenhum dos acréscimos que a Bíblia católica tem e difere um pouco da Bíblia evangélica. Os acréscimos da Bíblia católica, chamados apócrifos, estão no Velho Testamento, não no Novo Testamento. No Novo Testamento o texto é absolutamente igual. Nós temos algumas versões, e difere só a tradução, mas não tem divergência de conteúdo. Então, se você abrir a sua Bíblia Ave Maria, sua Bíblia de Jerusalém, qualquer das edições paulinas, você abrir qualquer uma das versões, você vai encontrar em Mateus, lá no capítulo 3, este fenômeno. Jesus veio da Galileia, como se fosse do Nordeste, desce até o Jordão, vai até o Jordão, para ser batizado por um indivíduo chamado simplesmente João. E o texto continua. Tem mais? Não. Ah, tá. Mas quando João foi tentar batizar Jesus, aliás, Jesus quis ser batizado por João, diz o texto que João tentou impedi-lo, dizendo, espera aí, eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor. Porque João, e aí presta atenção que isso é importante para um outro conceito que eu quero deixar para vocês, inclusive os crentes em Cristo Jesus desta comunidade. João Batista veio do deserto pregando.
Ele não foi criado no templo, ele não foi criado com os sacerdotes, ele não seguiu aquela tradição do Velho Testamento. João veio de comunidades que viviam no deserto, fora daquela religiosidade do templo. Então João era um indivíduo que queria viver o evangelho ou a ordem divina de forma pura. Então ele veio de comunidades chamadas comunidades de Qumran ou os essênios, que era assim, gente. Eles moravam numa vila, e nessa vila eles tinham uma entrada que era uma piscina. A entrada era uma piscina. Toda pessoa que quisesse fazer parte daquela vila, cuja pregação era: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Cuja pregação era: está por vir o Messias, prometido de Deus. Então quem acreditava naquilo, arrependendo-se dos seus pecados, querendo fazer parte da comunidade, a primeira coisa que ele tinha que fazer era descer as águas do batismo, mergulhar naquela piscina, ser submerso naquela piscina de entrada, e aí agora ele fazia parte daquele grupo e era chamado discípulo do mestre, no caso João Batista. João Batista não apenas deve ter vindo daquela herança da comunidade de Qumran, mas ele veio agora para se encontrar com Jesus, e ele começou a fazer discípulos naquela região. Então João Batista tinha os seus discípulos. Como é que eles faziam parte do grupo? A mensagem era: arrependei-vos e se submetam ao batismo. E assim João tinha os seus discípulos e ele os batizava. Eu estou dizendo isso porque existe um mito no meio evangélico de que o indivíduo pode ser batizado por qualquer um, em qualquer lugar, e não fazer parte de comunidade alguma. Isso é típico de quem gosta de pregar uma autonomia e uma independência que não se submete a nada e a ninguém. Isso não é bíblico. Isso é uma piada, baseado em textos que são tirados fora do contexto, como no caso de Filipe, que batizou o eunuco no meio do caminho, porque Filipe tinha sido expulso de Jerusalém. Mas jamais deve servir de padrão esse batismo que foi feito lá no meio do caminho. A não ser que você está lá no interior, no meio do nada, e uma pessoa entrega a vida a Jesus, e aquela pessoa não pode se deslocar a uma igreja local. Você que está lá em nome da sua igreja local, com a autoridade da igreja local, você batiza aquela pessoa, e ali talvez comece a nascer uma nova comunidade. Mas não para sairmos por aí de forma avulsa, achando que batismo é prerrogativa de qualquer um, em qualquer lugar, sem autoridade. Por isso que em cada esquina tem uma portinha com o nome de igreja, porque indivíduos chegam a abrir, como fazem em Miami, abrem igrejas para venderem o púlpito depois para outros, e fazem daquilo ali um negócio. Freelance. João Batista tinha uma comunidade, e para fazer parte daquela comunidade, a pessoa tinha que se submeter ao batismo. Aí o que acontece? Ele já havia sido designado por Deus para antecipar a vinda de Jesus. Então de repente vem Jesus ao seu encontro para ser batizado por ele. E João disse: meu Senhor, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, quanto mais batizar o Senhor da glória, o impecável Jesus. Mas Jesus respondeu: João, deixa assim, porque convém cumprir toda a justiça. O que quer dizer isso? João está dizendo: é importante que eu me submeta, porque é uma questão de coerência, de justiça, por aquilo que Jesus estava prestes a inaugurar e a ensinar. Então, o texto diz: deixa assim por enquanto, convém que assim o façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Tem mais o próximo texto aí? Assim Jesus foi o quê? Batizado. Saiu da onde? Da água. Não foi do chuveiro, foi da água. Foi imersão no Rio Jordão. E naquele momento os céus se abriram e houve uma manifestação maravilhosa sobre a pessoa de Jesus. Então, ponto 1.
Jesus mesmo se submeteu ao batismo. Agora vamos para Mateus 28. Jesus agora, depois do seu ministério público aqui no nosso meio, ele deixa uma ordem para os seus discípulos. E a ordem está expressa ali. Mateus 28, 19. O que é que diz? Portanto, vão, saiam por aí e façam o quê? Discípulos. Discípulos de Israel? Não, de todas as nações. Como é que você faz discípulos? Agora ele vai dizer como: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E tem mais: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado, ou lhes ordenei. E ele diz: e eis que estarei, ou eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Primeira coisa, Jesus se submeteu ao batismo. Segunda coisa, ele mandou que nós batizássemos. Então, quem é discípulo de Jesus tem que obedecer a Jesus, correto? A terceira coisa que dá sustentabilidade lógica, inteligente ao que nós fazemos é a prática da igreja nos primeiros anos e logo no seu início. Vamos lá para Atos então, no capítulo 2. Atos capítulo 2. E você, se quiser e puder, vai anotando aí. Está pronto? Então vamos abrindo aqui. Ops. Acho que tem um versículo antecedente. Atos 2. Vamos lá, eu vou aqui. O verso 36 de Atos 2, se você tiver sua Bíblia aí, abra. Se tem alguém que não tem Bíblia do seu lado, mostra. Pedro diz no verso 36, esteja absolutamente certa, pois, a casa de Israel, de que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deixa eu falar da circunstância. Pedro está agora no meio do pátio, cheio de gente. Ele talvez sobe numa plataforma e começa a pregar aos judeus que acabaram de crucificar Jesus. Mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. E antes de ser assunto aos céus, estabeleceu isso que nós vivemos aqui, chamado Igreja de Jesus. E Pedro então agora está pregando aos judeus e avisando o que eles fizeram. Vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí, no verso 37, o texto diz: quando os judeus ouviram essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, ou seja, eles ficaram constrangidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? É claro que Pedro estava falando com pessoas que não pegaram uma arma para matar Jesus. Mas quando os judeus optaram por Barrabás ao invés de Cristo, e os romanos então executaram a crucificação, Pedro está dizendo que a culpa foi da nação de Israel. E talvez aqueles irmãos, aqueles judeus que estavam ali, quando perceberam o que aconteceu, e ouvindo Pedro e a palavra de Pedro, eles ficaram tão constrangidos, que eles talvez colocaram a mão na cabeça e disseram: Pedro, e agora? Fizemos isso, escolhemos Barrabás ao invés de Cristo, como muitos de nós hoje fazemos exatamente essa mesma escolha. Preferimos a orgia, preferimos a bandalheira, preferimos a traição, preferimos a mentira, preferimos a bebedeira, preferimos a droga, preferimos o dinheiro, preferimos uma série de coisas, mas Cristo não. O povo ainda hoje escolhe o bandido. O mocinho, o certo, não tem muita vez, mas o bandido tem vez. É idolatrado por todos, aclamado por todos. E naquela época não foi diferente. Barrabás, queremos Barrabás. E o que é que faz com Cristo, que nunca fez nada contra vocês, a não ser abençoar a vida de vocês? Crucifica-o. Pedro então prega, o povo fica constrangido naquele momento. E aí Pedro então
responde. Respondeu-lhes Pedro, verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo num momento único. Arrependimento, batismo, dom do Espírito. Tudo num momento só. Nada de segunda experiência, de segunda chance, de segundo não sei o quê, nada. Tudo na hora. O indivíduo que entregava a vida a Jesus, logo mergulhado nas águas, como símbolo daquilo que aconteceu lá dentro, no seu coração. E gente, veja o que aconteceu naquele dia. Ouvindo-lhes, então, ficaram compungidos de coração. Pedro diz que eles deveriam se arrepender, serem batizados, recebendo o dom do Espírito Santo. E ele diz, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que o Senhor, os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor os chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Pedro dizia para aquele povo, lá no pátio do templo. Agora presta atenção no verso 41, não tem esse versículo aí não? Verso 41 do livro de Atos. Corra, dá um jeito. Ah, apareceu, ufa. Presta atenção o que aconteceu naquele dia. E veja se isso não responde essa dúvida de que se o batismo é condição para ser membro de uma comunidade, fazer parte de uma comunidade ou não. Está aí a resposta, está na Bíblia. É simples de ler, não precisa truque nem interpretação. É leitura no português simples e claro. Diz que os que aceitaram a mensagem, qual foi a mensagem? Arrependei-vos, creiam no Senhor. Creiam, vocês serão salvos, serão batizados, receberão o dom do Espírito Santo, a vida eterna, a presença do Espírito na vida, o batismo que os incluirá no corpo de Cristo vivo. E aí diz, os que aceitaram a mensagem foram o quê? Hein, gente? Batizados. Agora presta atenção nesse ponto aqui. E naquele dia, houve o quê? Um acréscimo de cerca de quantas pessoas? 3.000. Acréscimo a quê? A igreja. Alguém estava fazendo conta. Alguém estava contando as pessoas. Sabe por quê? Porque no livro de Atos, quando a igreja estava reunida, mais ou menos 120 pessoas estavam ali no cenáculo. Inclusive Maria, mãe de Jesus, com os irmãos do Senhor, crentes em Jesus. Todos eles receberam a promessa naquele momento do derramar do Espírito e da formação da igreja. O que esse texto está nos dizendo, e pode deixar lá ele de novo, por favor, deixa lá, é que os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia foram acrescidos, não ao clube de futebol, nem ao clube romano, mas à igreja de Jesus. É sério, gente. Ninguém fica fazendo filho por aí, jogando na lata de lixo ou jogando por aí para outro cuidar, não. Quando uma pessoa é levada a Cristo como discípulo, como nova criatura, como bebê na fé, ele tem que ser acolhido dentro de uma comunidade. Comunidade que tem irmãos, comunidade que tem autoridade eclesiástica, comunidade que tem líderes, que tem pastores, comunidade que tem pessoas que são exemplos para o rebanho, ou que deveriam e podem ser exemplos para o rebanho. Estar fora da igreja local é estar entregue ao inimigo de Deus. Vocês que são crentes em Cristo sabem do que eu estou falando sobre a disciplina bíblica. Como é que eu pratico isso se eu fico abrindo em cada canto, em cada lugar que eu escolho? Vou para um canto, batizo um, vou para outro canto, batizo o outro, vou para outro, e largo os caras lá. Não, nós só fazemos isso debaixo da autoridade de Jesus. Resumindo, nós praticamos o que vamos praticar hoje por 3 motivos. Cristo se submeteu ao batismo, Cristo
mandou que nós batizássemos, e a igreja de Cristo praticou o batismo. Então nós temos evidências claras de que nós deveremos e devemos, aliás, continuar praticando esta ordenança até a volta de Jesus. Amém? Porque é assim que a igreja funciona. Da mesma sorte e da mesma forma, a ceia do Senhor. Cristo participou da ceia com seus apóstolos, Cristo mandou que celebrássemos a ceia, e a igreja celebrou a ceia do Senhor. Passou disso, nós não temos nenhuma outra evidência do que Jesus tenha praticado Ele mesmo, comandado que fizéssemos e que a igreja também praticasse. Não temos mais nenhuma outra ordenança, ritual ou coisa parecida. Então o que nós vamos fazer hoje é exatamente isso. Todos esses que vão se submeter ao batismo hoje, um dia, num momento da história, pode ter sido ontem, eles entregaram suas vidas a Jesus, aceitando Cristo como Senhor e Salvador. Alguém foi até ele, alguém chegou até estas pessoas, falou de Cristo, fez discípulos e levou essas pessoas a um compromisso com Jesus e com a igreja de Jesus. Por isso elas estão aqui nesse lugar. E para mim, gente, quero dizer outra coisa, a Igreja Batista Central de Fortaleza, isso os visitantes, bote uma pausa aí. Esta igreja, desde que ela foi concebida, desde que eu entrei aqui, em 1983, o ano que vem vai fazer 30 anos, nós nunca focamos em buscar crentes de outras igrejas para esta igreja. Nunca. Ao contrário do que nós estamos vendo hoje, é uma competição tão grande. Cada um faz um mungango diferente, que é para ver se atrai gente. É uma competição. E tem os crentes aqui da IBC que às vezes dizem, pastor, nós não vamos fazer também? Eu digo, não, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, pregar a Bíblia, viver comunidade, e parar de fazer evento, logística. Até esses dias eu não acreditei, eu vi tem uma rádio com o nome de Jesus, não é isso não? Nosso negócio não é esse, percebe? Que Deus continue usando, mas para mim é um tratamento ao nome de Jesus que eu não teria coragem de fazer. E nós não vamos promover nada para entretenimento dos crentes, nós vamos pregar a palavra de Deus, ensinar os crentes a amar a Deus, amar os irmãos, sair pregando a Cristo onde quer que vão, na simplicidade das casas, dos grupos pequenos, na comunhão, no partir do pão, na oração, e é assim que nós vamos continuar vivendo. E nos reunimos aqui, semana após semana, para fazermos a coisa mais simples possível, pregar a palavra de Deus, louvar o nome do nosso Deus e só. Amém? Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso, né? É porque o nosso foco é esse. É fazer com que mais e mais pessoas nessa cidade conheçam Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que esse momento é precioso, porque eles vão se submeter ao batismo bíblico. E eu quero chamar aqui os que hoje vão dar um breve testemunho daquilo que nós faremos já já. Nós temos João Alfredo, um jovem, ele não é criança, ele já está grande, né? Está um jovem, do GF, Geração Futuro, né, João? Tem a Bruna também, pode vir, Bruna, fica aqui com o João. E tem um casal, Evaldo e Juliana, são 3 testemunhos que nós vamos ouvir sobre a convicção destes amados irmãos naquilo que eles estão fazendo. Alguns perguntam assim, vocês batizam crianças? Não, a igreja romana, de onde eu vim e fui da igreja romana durante muitos anos, batiza criança. Muitos de vocês já foram ao batizado de crianças, infantes. Por que nós não batizamos crianças? É simples, porque Jesus foi batizado com 30 anos de idade. O batismo não lava o pecado para o indivíduo não morrer pagão, porque Jesus não tinha pecado.
que lava o pecado é o sangue de Cristo, não é o batismo. O batismo é uma identidade do crente com o corpo de Cristo, com a igreja local, assim como o batismo no Espírito Santo, quando cremos, nos identifica com o corpo vivo de Cristo. Então, nós não batizamos crianças, mas batizamos crianças numa idade de entendimento em que elas fazem uma decisão por Cristo e os seus pais homologam dizendo: eu testifico que meu filho tem suficiente entendimento da fé para ser batizado. E aí nós fazemos o batismo, certo? Quem pode batizar? Qualquer pessoa que leve a outra a Cristo, pronto. Tem problema, dentro desse parâmetro da comunidade, né? Então, eu vou começar aqui com o João. Quer apoiar aqui? Você quer apoiar aqui? Será que dá certo? Ou fica muito alto? Você fica bem aqui atrás do púlpito, viu? Boa noite, eu sou o João Alfredo. Oi, João Alfredo. Passei a fazer parte do Geração Futuro com 5 anos de idade e aceitei a Jesus com 7 anos. Gosto muito de estar no Geração Futuro, a fazer parte do pequeno grupo. No GF, amo o louvor, o tempo de partilha, as amizades e o teatro. É lá onde eu vivo igreja e aprendo sobre Jesus e sua palavra. No ano passado, convidei para o acampamento do GF meu amigo de escola, Cláudio Neto. Ele também aceitou a Jesus. Hoje, eu e o meu amigo Cláudio Neto seremos batizados. Com a bênção dos meus pais e da minha liderança, quero ser batizado, porque sei o que batismo é: morrer para os pecados e reviver para Cristo. Bruna, com você. Boa noite, igreja. Me chamo Bruna. Oi, Bruna. Nessa noite abençoada, eu vim testemunhar o grande amor de Cristo Jesus por mim, que na qual eu reconheço a cada vez mais o quão maravilhoso é o nosso Deus. Minha história de vida é um livro de alegrias, tristezas, decepções, raiva, angústia e sofrimento, e todos os sentimentos possíveis de um ser humano que, de qualquer modo, foram todos superados graças a um Deus tremendo, que por sua vez tem suprido totalmente as minhas necessidades de acordo com a sua vontade. Considero-me grandemente abençoada por Deus, pois em todas as coisas Ele está comigo. Em meio às tribulações, Ele nunca me abandona, diferentemente de mim, que muitas vezes já virei as costas por ser fraca e pecadora. Mas Deus é tão maravilhoso de tal forma que, em todas as vezes que peco, antes mesmo de lhe pedir perdão, Ele já tem me perdoado. A maior parte da minha vida em que vivi foi em Brasília, Distrito Federal, em uma cidade pequena chamada Paranoá, na companhia de minha mãe Maria, meu padrasto, mais conhecido como Salviano, e minhas 2 queridas irmãs mais novas, Claudiane e Bianca. Levávamos uma vida tranquila, confortável e admirável aos olhos de quem nos via por fora, mas a realidade é muito além do que as pessoas poderiam imaginar. Em 2008, aos meus 12 anos, minha família passava por uma crise emotiva na qual eu e minhas irmãs desconheceram. Minha mãe e meu padrasto trabalhavam, não tinham tempo para mim e minhas irmãs. Sentia-me sozinha, sem ninguém para me ouvir ou consolar, dando assim início a uma tentativa de aproximação com Deus, apesar de desconhecê-lo. Já senti o chamado a me preencher totalmente a minha mente. Foi aí que Deus enviou, em um dia de quarta-feira à tarde, uma mulher, nossa vizinha, mas que não tínhamos muito contato. Ela queria nos convidar para uma igreja que tinha acabado de ser inaugurada. E ela dizia: Deus hoje tem um chamado para você. Então vem e cumpra o que Deus está lhe proporcionando, pois no tempo certo você o conhecerá. Essas palavras foram suficientes para eu poder aprontar eu e minhas irmãs e assim irmos para a primeira igreja na qual eu frequentei. Foi assim durante 2 meses. E todas as vezes em que eu frequentava, pessoas aceitavam Jesus de uma forma tremenda. Recebi muitas propostas de ser nova criatura, mas ainda não me sentia preparada para essa nova vida. Até que um dia, depois de chegarmos eu e minhas irmãs da igreja, vi malas na porta de casa, até que fui tirar dúvidas com minha mãe.
quando a vi sentado na beira da cama, com os olhos inchados e esmurrados. Fiquei sem reação, apesar daquelas coisas não serem surpresas. Eles estavam se separando. Sem saber exatamente o que estava fazendo, saí correndo de casa. Daí foi quando avistei a porta da igreja ainda aberta. Entrei e me ajoelhei à beira do altar, que, para minha surpresa, a mesma vizinha que havia me convidado para a igreja estava sentada olhando fixadamente para mim. E sem receios da presença dela, disse: Senhor, eu me rendo aos teus pés nesse momento para declarar que só tu é Deus. E te confessar agora como meu Senhor e Salvador para a glória de teu Filho amado. Amém. Era como se Deus falasse: deixa eu estar com você em todos os momentos, em seus pensamentos, atitudes, e a minha vontade em sua vida se cumprirá. Depois da separação, eu, minha mãe e minhas irmãs vivemos em uma situação deplorável e com muitas dificuldades. Enquanto minha mãe trabalhava o dia inteiro, eu ficava cuidando das minhas irmãs e cumprindo as tarefas que ficavam sobre mim, não tendo tempo assim para as minhas prioridades, uma delas o estudo. Cansado daquela situação, pedi para minha mãe deixar eu morar com a minha avó, enquanto ela e minhas irmãs se reestruturavam. Há 1 ano e 10 meses vim morar com minha avó aqui em Fortaleza, onde fui grandemente abençoada, pois, apesar de minha avó ser católica, foi ela quem me trouxe para a IBC, 2 dias depois da minha chegada. Logo entrei em um pequeno grupo de adolescentes, onde fui muito bem recebida e permaneço até hoje. Hoje Deus novamente toca o meu coração. Esta noite eu anunciarei para o mundo a confirmação da aliança que eu fiz com Deus através do batismo, de morrer para o mundo e viver para Cristo. Evaldo e Juliana. Oi, igreja. Meu nome é Evaldo. Esta é minha esposa, Juliana. Somos um casal abençoado por Deus. Começamos a namorar ainda na adolescência. Foram 5 anos de namoro e já são 7 anos de casado. Ainda não temos filhos. Sempre procuramos colocar Deus em tudo em nossas vidas, pois sabemos que tudo está sob o controle dele. Já passamos por várias situações no casamento, tanto difíceis como boas. Nos momentos difíceis, como desemprego, a instabilidade financeira e sérias enfermidades, crescemos muito no relacionamento com Deus. Aprendemos que Deus é tudo em nossas vidas. Ele é tudo, sempre. Mesmo quando não temos saúde, dinheiro ou passamos por provações. Nestes momentos, Deus teve misericórdia de nós e nos curou, restaurou e deu condições para estudar e trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, nos alcançou com seu amor, nos dando a salvação ainda quando jovens. Desde então, frequentamos a igreja presbiteriana. Há 1 ano atrás, nos mudamos de Natal para Fortaleza e começamos a frequentar a IBC. Como nosso batismo não foi por imersão e como um reflexo do nosso compromisso e coerência com o ensino e prática da IBC, estamos nos batizando hoje. Por isso, estamos felizes e cheios de alegrias nos nossos corações. O batismo é um momento maravilhoso na vida do crente. O último batismo aqui na igreja IBC foi um momento emocionante para nós. Nós vimos como as pessoas choravam, se emocionavam, como nós vimos a presença assim nas pessoas do Espírito Santo, nas pessoas e a mudança. Deus é bom e suas obras maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. E você, ele que falou seu nome, ó. Juliana. Você diz amém para tudo que ele disse? Amém. Amém. Tá bom. Vai lá, Gil. Vai lá, vai lá. Gente, vamos nos colocar em pé só para a gente orar. E vamos começar nossos batismos hoje. Eu vou pedir que você, se pudesse, voltar para esse lado aqui, erguer a sua mão direita. Uma das coisas do Novo Testamento é que todos nós somos sacerdotes, amém? Sacerdotes e sacerdotisas de Deus, todos. E vamos orar nesse instante por esses amados irmãos,
enquanto eles oram também uns pelos outros. Pai, nesse momento nós entramos na Tua presença como igreja, corpo vivo de Cristo. Irmãos, irmãs, família de Deus, templo do Espírito Santo, lugar de graça, de glória, de manifestação de poder, lugar, Senhor, onde o Teu amor transborda. Oh Jesus, nesta noite, diante de principados e potestades, na entrada desta cidade, Senhor, nós queremos declarar a vitória de Jesus sobre cada vida que está se submetendo ao batismo hoje. O inimigo de Deus não tem mais poder sobre eles. Eles testemunham hoje da tremenda vitória. Mortos com Cristo, sepultados com Cristo, ressurretos com Cristo para uma nova vida. Esta é a simbologia do batismo hoje à noite. Membros desta comunidade, parte desse corpo, nós os recebemos hoje à noite em nome de Jesus. Desejamos toda a sorte de bênção, Senhor, e que eles não apenas recebam desta comunidade a bênção, o acolhimento, o carinho, o amor, mas que também, Senhor, sejam instrumentos de tudo aquilo que o Senhor já tem derramado na vida e no coração de cada um. Oh Deus amado, que nesta noite, pessoas que aqui estão, que ainda não Te conhecem como Senhor e Salvador, rendam-se aos Seus pés ante estes testemunhos. E agora, Senhor, mais uma vez, como igreja, nós queremos declarar que os abençoamos em nome de Jesus. Repitam comigo: nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Batam palmas ao Senhor. Podem sentar. Nós vamos começar pelas redes, né? Na ordem das redes. A rede de crianças, de adolescentes, de jovens, Amém. Nós temos 107 pessoas sendo batizadas hoje à noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amados irmãos, pelo testemunho que vocês têm dado de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, diante desta comunidade, com a autoridade que Ele nos conferiu através do Espírito Santo de Deus, nós hoje, neste momento, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Vocês estão sentados, pode olhar pelo telão, né? Dá para ver mais ou menos o movimento, enquanto a imprensa fica ali. Agora eu acho que nós ainda estamos no GF ou já é adolescentes? Isso, radical, rede de adolescentes, grupos pequenos de adolescentes espalhados por toda a cidade, que nós queremos multiplicar para resgatar os nossos adolescentes da loucura que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Então, queridos, glória a Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que
para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Queridos irmãos e irmãs, tendo vocês declarado Jesus como Senhor e Salvador, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta igreja, nós os batizamos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Aleluia! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! O batismo, a imersão, de acordo com a epístola de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, ele diz que há uma simbologia no batismo. Quando você mergulha, significa que você morre para o mundo, submerso, você está sepultado com Cristo, e quando você sai da água, simboliza o ressurgimento para uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que o batismo, por imersão, guarda todo o seu simbolismo e todo o seu significado bíblico. Romanos capítulo 6. Por isso, amados irmãos e irmãs, tendo vocês declarado Jesus como Senhor e Salvador, e com a autoridade que Ele nos conferiu através desta comunidade, desta igreja, nós os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Aleluia! Somos livres! Nada além do sangue, nada além do sangue. Glória a Deus! Gente, agora nós temos o grupo da Rede Atos. A rede de crianças tem como líder o Daniel Costa. As crianças se reúnem aqui nesses galpões, que agora tem um prédio novo, né? Vai ser inaugurado agora. E elas se reúnem em grupos pequenos. É uma parceria nossa da igreja com os pais. O grupo, ou a rede de adolescentes, é capitaneada pelo Daniel de Matos, que é o líder da rede de adolescentes. Ou seja, os adolescentes se reúnem em vários grupos pequenos pela cidade. Tem os orientadores e o coordenador é o Daniel. Aliás, é um desafio para você servir. A rede de jovens, Orlando, nosso sanfoneiro, é o líder da rede de jovens. Vários grupos, vários líderes, aprendizes, orientadores e aí supervisores, e o Orlando então é o nosso coordenador, aquele que pastoreia e cuida de toda a rede. Amém? Queridos jovens, meninas e meninos de Deus, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, e hoje, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta comunidade, desta igreja,
nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que nos dá Glória a Deus. nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. As pessoas que realizam ou que descem as águas com os que serão batizados ou são batizados, normalmente é o pai, a mãe, normalmente é alguém que levou a Cristo, né? Então tem vários casos bem interessantes. Já vimos aqui filhos que batizaram os pais, porque foram eles que conduziram os pais a Cristo. Então tem situações bem interessantes. A rede de mulheres, oh, que legal! E a rede de homens, amém. Deus está multiplicando os homens que se reúnem em grupos pequenos. Aliás, um desafio ao Macharal aí, né? Vamos formar grupos de manhãzinha lá no centro da cidade, o café da manhã antes de começar o trabalho, no final da tarde, né? Antigamente, quando a gente não era de Cristo, a gente saía do trabalho e ia para a rodinha de cerveja e bate-papo e não sei o quê. Agora a gente pode se reunir com amigos, falar do amor de Jesus, né? Tomar uma água de coco. Coca-Cola não vale. E a rede de mulheres também, se espalhando, né? Pela cidade. Convide a amiga, convide a vizinha, convide a amiga de trabalho. Amém? Então, queridos, opa, tem mais? A rede de mulheres. A Stanis é que está capitaneando a rede de mulheres. A rede de homens. Amados irmãos e irmãs, tendo vocês declarado Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas, hoje, com a autoridade que Ele nos conferiu, nos deu através desta comunidade, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu nasci Aleluia. de novo, nasci Vamos aplaudir, irmãos. Vale todo festejo. Glória a Deus. Eu nasci de novo, nasci. Aleluia. Amém. Amém. Faz viver assim como sou. Eu nasci de novo, em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Ai, que bonito. É a filhinha, a mamãe, é? São os casais? Rede de casais, famílias, sendo cuidadas, amadas, pastoreadas, em casa, de casa em casa. Gente, não tem lugar melhor. Durante a semana, viver igreja num grupo menor, onde você se sente parte, conhecem o seu nome, suas lutas, suas dificuldades. Não fique de fora de um PG, de um grupo pequeno, ou de um pequeno grupo aqui da IBC. A rede de casais é liderada pelo pastor José Edson, com os seus supervisores, orientadores, líderes, aprendizes. Venha fazer parte, certo? Não fique de fora, você perde a bênção quando não se abre, não expõe a sua vida e nem abençoa a vida de outras pessoas através dos PGs. Glória a Deus. Em ti
sou mais que vencedor. Eu nasci de novo. Aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vocês já declararam diante de principados e potestades que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas. E hoje à noite, com a autoridade que Ele, Jesus, nos conferiu através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu nasci de novo. Aplaudam, aplaudam ao Senhor. Em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz viver assim como sou. Isso, vale a foto aí. Família sendo preservadas, guardadas, fidelidade valendo, respeito mútuo, cuidado dos pais para com os filhos, respeito, obediência dos filhos para com os pais, é o que nós construímos no reino de Deus, no Evangelho de Jesus, na igreja de Jesus. Assim como crianças que recebem o afeto, o carinho, o cuidado, jovens que são tirados, adolescentes das drogas, do mau caminho, jovens como aquele menino que testifica, que levou o amigo a Cristo. Quanto livramento, quanto poder, quanta vitória. Glória a Deus. Aleluia. Pronto. Mais um grupo de pessoas que se batizam, fazendo parte da rede de casais. E diante, amados irmãos e irmãs, diante do testemunho que vocês já deram de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que Ele nos conferiu através da sua igreja, desta igreja aqui, nós, nesta noite, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Senhor, amém. abre os meus olhos. Glória a Deus. Preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida. Queridos, hoje à noite eu queria dar uma oportunidade para qualquer pessoa aqui nesse auditório, talvez alguém que nos visita, que gostaria de hoje à noite reconhecer aberta e publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e quem sabe se submeter também ao batismo no próxima oportunidade que nós teremos ainda este ano. Mas eu não posso deixar de fazer um convite a qualquer pessoa. Jesus disse na sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador é algo muito íntimo, muito pessoal. Você pode aceitar em qualquer lugar, mas é importante que você também tenha coragem de manifestar isso, falar disso, demonstrar isso abertamente. E é por isso que nós fazemos os apelos públicos aqui. Não é o pastor que está levando alguém a Cristo, mas alguém que talvez já ouviu a palavra, ou ouviu hoje à noite, mas já vinha sendo evangelizado também, e publicamente quer dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus, quero fazer parte da família de Deus. Então nós sempre damos essa oportunidade para você fazer isso publicamente. Eu fiz isso há mais de 40 anos atrás, e de lá para cá minha vida nunca mais foi a mesma. Então
estes também um dia fizeram assim. E eu queria perguntar se tem alguém aqui nesse auditório que gostaria de dizer: hoje é meu dia, quero entregar minha vida a Jesus. Tem alguém? Aleluia, levanta a mão. Amém, amém, glória a Deus. Estou te vendo lá. O abraço. Mais alguém hoje à noite para dizer: eu quero? Aleluia, aleluia. Você também, neném? Isso, glória a Deus. Amém, amém. Mais alguém hoje à noite? Recebe um abraço de alguém aí perto. Eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Peço que vocês que fizeram essa decisão por Cristo hoje à noite, não saiam daqui sem que alguém tenha falado com você, orado com você. Dá um pulinho na nossa palhoça que tem bem ali na saída e procure ali o nosso espaço conexão, talvez ali atrás ou lá na palhoça também, certo? Você que está aqui hoje à noite, entregou sua vida a Jesus, faça um contato com a gente. Gente, que Deus abençoe vocês. Vamos orar para que o Senhor tenha dado o melhor para nós nesses dias, né, de eleições. Muito cuidado. Na saída também aqui, muito cuidado. Na Rua do Cruzeiro, eu espero que tenha lá nosso balizamento. Pode acreditar se tiver os cones ali para você sair direitinho. Pega suas crianças lá no Geração com muita tranquilidade. Que tenha uma semana abençoada. Coloque no seu coração que você precisa fazer parte de um grupo pequeno, ou ser voluntário em qualquer um desses ministérios que estão aqui, com jovens, com adolescentes, com crianças, centuriões que cuidam do trânsito aí, ou coisa parecida, tá bom? Uma boa semana festiva em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos louvar a Deus. Saímos daqui louvando ao Senhor, amém.